A Ilha Perdida, capítulo 9. No mundo da macacada. Henrique estava vivendo uma vida tão estranha que às vezes parecia sonho. Acompanhava Simão todas as manhãs ao banho no lago. Depois iam pescar. Às vezes trabalhavam na horta ou limpavam o pomar, sempre juntos. O veado Lucas aparecia quase todos os dias, muitas vezes acompanhado por mais 2 ou 3 companheiros. A oncinha vivia na caverna como se fosse um gato numa casa. Dormia durante o dia e saía à noite para caçar. Lambia as patas e o pelo. Passava as patas na cara como se a lavasse. Deitava-se de barriga para cima e muitas vezes brincava com os micos. Henrique já estava acostumado com todos os habitantes. A coruja, o morcego de asas compridas, a tartaruga e com 1, 2, 3, 4, 5. Brincava durante horas com os miquinhos e já estava aprendendo a pular de um galho a outro com a maior facilidade. Era bem tratado e não tinha de que se queixar, pois todos eram bons para ele. Apesar disso, pensava sempre em fugir. Onde estaria seu irmão Eduardo? E os padrinhos? Como poderia viver sempre ali com Simão e os bichos? Não era possível. Tinha de dar um jeito e fugir. Pensava todas as noites em planos de fuga. Dias depois, apareceu o macaco que havia quebrado a perna. Apareceu com mais 2 companheiros e trouxe cocos para os habitantes da caverna. Simão examinou a perna e tirou as talas. Ele já estava bom, mas ainda mancava. O macaco estava contente, saltava e dava guinchos como se quisesse exprimir seu agradecimento. Com a machadinha, Simão abriu os cocos e deu um para Henrique. Ali mesmo tomaram a água de coco, que estava saborosa. Em seguida, os macacos convidaram Henrique para um passeio na floresta. Com os braços estendidos, mostravam a mata repetidas vezes. Depois, andavam um pouco em direção a ela e voltavam outra vez. Seguravam a mão de Henrique e tentavam arrastá-lo. Ele hesitou. Simão permitiria? No mesmo instante, Simão disse que ele podia ir. Henrique pensou na fuga. Apresentava-se agora uma ótima ocasião para fugir. Resolveu acompanhar os macacos. O macaco que Simão curara ia dando pulos pelo chão. Às vezes saltava nos galhos baixos. Estava sempre ao lado de Henrique. Os outros haviam desaparecido nas árvores. Iam pulando de galho em galho. Andaram assim durante umas horas pelo meio da mata. Henrique olhava de um lado para outro, procurando sinais de Eduardo. O irmão não teria passado por ali? E pensava na prainha. Eduardo devia estar na prainha, esperando-o. Pensou em abandonar o macaco de perna quebrada e fugir. Mas o perna quebrada não o deixava um minuto. Às vezes subia rapidamente numa árvore, colhia uma fruta e a trazia para Henrique. Apanhava algumas que Henrique não conhecia e nunca havia comido. Henrique saboreava a fruta e continuava a andar. Assim caminhando, chegaram ao lugar mais sombrio da mata. Henrique deu uns passos para o lado contrário, tentando enganar o perna quebrada. Mas este estava alerta. Correu, pegou a mão de Henrique e puxou-o para o outro lado. De repente, pararam. O perna quebrada ficou à escuta, como se ouvisse qualquer coisa. Henrique ouviu um zum-zum, como se ali perto houvesse uma reunião de pessoas. Mas os ruídos eram estranhos e ele ficou sem compreender. Escutaram durante uns segundos. Depois viram um dos macacos descer de uma árvore próxima e fazer sinal para que o acompanhassem. Silenciosamente, caminharam no meio da folhagem, que nesse lugar era muito cerrada, e Henrique percebeu que estavam cada vez mais próximos do tal barulho. De súbito pararam e olharam para cima. Numa árvore gigante que havia ali ao lado, Henrique viu uma porção de macacos sentados, alguns entre os galhos, outros de pé em atitude zangada, outros em atitude humilde.
Os companheiros convidaram Henrique a subir numa árvore ao lado, como se fossem assistir a um espetáculo. Henrique, que só usava um caçãozinho para facilitar os movimentos e estava cada dia mais perito nesse exercício, subiu agilmente. Sentou-se num dos galhos mais altos, acompanhado pelo Pena Quebrada e os outros dois. Olhou a cena. Diante dele, na árvore gigante, havia uma reunião de macacos. Seriam uns 30 ou mais, alguns ainda moços, outros com cara de velhos, sonolentos, uns quietos, outros confabulando com os vizinhos. Henrique pensou: o que será isso? Parece que eles também têm juízes e vão julgar algum criminoso. Que será? Percebeu quase imediatamente que era uma espécie de júri, no qual estavam julgando 4 macaquinhos que haviam cometido um erro qualquer. Henrique arregalou os olhos de espanto. Achou tudo tão interessante que se esqueceu de fugir. Os 4 culpados estavam juntos, um ao lado do outro, num galho do meio. Olhavam para o chão envergonhados e arrependidos. Em outro galho comprido estavam as testemunhas, eram umas 20. Às vezes, quando interpeladas por meio de gestos e guinchos, ficavam de pé e acusavam os culpados, apontando os braços e guinchando. O macaco mais velho, que parecia o juiz, tinha pelos brancos na cabeça e no queixo. Estava ao lado de mais 2 macacos velhos, todos sentados confortavelmente num galho grosso. Os outros macacos, espalhados pela galharia, eram os assistentes. Às vezes faziam sinais entre si e davam saltinhos no mesmo lugar, manifestando entusiasmo. Com a máxima atenção, Henrique olhava, admirado. Em certo momento, uma das testemunhas começou a falar. Saltou para o chão, enrolou uma fruta na ponta da cauda, voltou para o galho e mostrou-a para toda a assistência, virando-se para todos os lados. A assistência, silenciosa, olhava a fruta, causa do julgamento. Era um maracujá. Os culpados baixaram mais as cabeças. Henrique percebeu que o crime fora roubo. Eles, com certeza, haviam roubado frutas de algum companheiro. Quando a testemunha parou de mostrar a fruta e fazer gestos e depositou o maracujá no chão, Henrique viu um monte de maracujás, mangas e jataís. Os jataís eram enormes e eram chamados, na ilha, de pão de ló de mico. O roubo havia sido grande. Um macaquinho magro e nervoso pulou para perto dos culpados e, apontando-os com a mão direita estendida, começou a guinchar. Henrique supôs que fosse o advogado de defesa e falando a favor dos culpados. Fazia gestos engraçados e cheio de dengues, coçava a barriga a todo momento e fazia caretas para a assistência, boquiaberta. Percebia-se que ele queria provar que o roubo não tinha a importância que os outros estavam dando. Roubar frutas não é crime. Os 4 culpados sentiram-se mais alegres e animados. Levantaram as cabeças e encararam o juiz. Este coçou a barba branca e ficou escutando. Quanto mais o advogado fazia gestos e dengues e mostrava as frutas com ar de pouco caso, mais os 4 macaquinhos ficavam animados no galho. Pareciam rir. Um chegou a mudar de posição e mostrou os dentes à assistência. Estava rindo. Houve um silêncio depois que o macaquinho advogado terminou a defesa. Os outros todos ficaram ansiosos esperando o resultado, mas a sessão ainda não terminara. Apareceu um macaco grande, de rabo mais comprido que os outros. Antes de começar a guinchar, ficou dependurado pela cauda, bem na frente dos 4 culpados, e começou a fazer caretas. Era a acusação. Discursou acusando os 4 culpados. Deu urros, saltos, pulos. Mostrou as frutas no chão. Depois tomou uma delas com a mão e encostou-a quase no nariz do juiz. O macaco velho recuou e fez um gesto de enfado, como quem diz: "Pra que tanto barulho?" A assistência gozava com tudo o que via.
Henrique percebeu que a sessão se iniciara algumas horas antes da sua chegada. Os assistentes comiam, jogavam os caroços de fruta nas cabeças dos que estavam mais abaixo. Outros levantavam-se, davam umas voltas e vinham outra vez, esperar o resultado do julgamento. Aqueles que eram atingidos por caroço de fruta na cabeça ficavam furiosos e queriam avançar no agressor, mas os outros pediam silêncio. De súbito, o advogado da acusação, que estava de pé ao lado das frutas, dependurou-se pelo rabo e continuou a fazer caretas de cabeça para baixo. Parecia acusar fortemente os 4 réus, pedindo uma boa surra para cada um deles. E então, talvez para mostrar o castigo que devia ser aplicado aos culpados, pegou uma varinha e surrou a si próprio. Nesse momento, houve grande algazarra entre a macacada. Os parentes dos acusados começaram a se lamentar e a guinchar todos ao mesmo tempo em sinal de protesto. Olhavam para o juiz pedindo socorro. Ele era quem devia decidir. O macaco velho tornou a coçar a barba branca, piscou repetidas vezes os olhos e, inclinando-se para os lados, consultou os companheiros que pareciam tão velhos quanto ele. Como a assistência continuasse a se manifestar ruidosamente, o juiz guinchou forte, como a pedir silêncio. Não foi atendido. Então o juiz e os 2 companheiros ao seu lado começaram a jogar bolotas com toda a força sobre os assistentes barulhentos. Henrique não percebeu de onde saía tanta bolota. Diante de tal tiroteio, a assistência resolveu comportar-se melhor. Ficaram quietos. O juiz preparou-se para falar. Os 4 rebeldes, tão animados durante a defesa, estavam agora de cabeça baixa, humildes e tristonhos. O juiz levantou-se com toda a imponência, o rabão erguido. Andou de um lado para outro sobre o galho, entre os 2 companheiros que se afastaram respeitosamente. Um assistente, sentado num galho acima do juiz, deu um palpite qualquer. O magistrado percebeu quem havia cometido o desacato e resolveu castigar o malcriado, dando-lhe com a ponta da cauda uma pancadinha não muito leve. O barulhento quase caiu de cima do galho e, por isso, resolveu ficar quieto e não se manifestar mais. O juiz, que tinha uma barriguinha redonda, piscou repetidas vezes, coçou-se todo e começou a discursar. De vez em quando, parecia pedir opinião a 12 macaquinhos, que estavam num galho separado e que deviam ser os jurados. Os jurados ouviam com atenção a arenga do juiz e de quando em quando sacudiam a cabeça, como que confirmando qual seria a sentença. A expectativa era enorme entre a macacada. Não tiravam os olhos do juiz. Alguns parentes dos 4 réus protestavam, enquanto outros pareciam chorar. E os 4 condenados estavam esperando a sentença. O advogado de acusação, o tal de rabão comprido, parecia rir. Batia as mãos uma na outra, todo satisfeito. De repente, o juiz deu a sentença. Coçou primeiro a barriga, piscou, sussurrou qualquer coisa aos 2 vizinhos. Depois fez gestos mostrando a sentença. Os 4 réus precisavam levar uma boa surra para aprenderem que roubar do próximo é crime. Não era preciso uma surra muito grande, porque há crimes piores, mas os 4 ladrõezinhos mereciam uma surra bem regular. Henrique percebeu tudo isso quando viu os 4 macaquinhos esconderem as cabeças entre os braços, muito assustados. O advogado da defesa aproximou-se deles como a dar-lhes coragem, enquanto o da acusação dependurou-se pela cauda para assistir melhor ao espetáculo. O juiz deu a ordem. Então os 12 jurados desceram do galho, pegaram os 4 réus e os levaram para baixo. Começou a pancadaria. A assistência guinchava numa torcida danada. Uns aprovavam o juiz, outros eram contra, de modo que se formaram 2 partidos. As 4 vítimas apanhavam com cipó e o cipó os unia no ar. Alguns tapavam os ouvidos para não ouvir os gritos dos infelizes condenados. Deviam ser os parentes ou amigos dos réus. Outros pareciam bater palmas de contentamento. O advogado da acusação estava tão satisfeito que se balançava de um lado para outro.
seguro apenas pela ponta do rabo. Achava que a sova era bem merecida. O juiz esperava o resultado, sentado no mesmo lugar entre os dois companheiros mais velhos. Estava tão acostumado com essas cenas que nem olhava. Distraía-se, catando pulgas no pelo com toda calma. No chão, onde os 4 macaquinhos apanhavam, via-se apenas uma mistura de rabos, patas, cabeças, caretas, guinchos, mãos pretas. Não se sabia mais quem estava apanhando, nem quem estava surrando. Afinal, veio a ordem de cessar o castigo. O juiz fez sinal com a mão e todos olharam para ele. Então os 4 surrados ficaram em liberdade e foram imediatamente socorridos pelos parentes aflitos. Os 4 se lambiam para se consolar. A assistência começou a dispersar-se de galho em galho, ainda comentando o acontecimento do dia. O juiz e os companheiros sentaram-se no chão e começaram a comer as frutas, causa de tanta infelicidade. Os 2 advogados também deixaram o local, partindo cada um para um lado. Amparados pelos pais inconsoláveis, os 4 que haviam levado a surra foram embora coçando as partes doloridas, enquanto o monte de frutas diminuía a olhos vistos, diante do juiz e dos companheiros. Para se divertirem, jogavam os caroços de mangas e as cascas de maracujá nas costas dos que iam embora. Estes não reclamavam, porque o juiz era respeitado. Nesse ponto, Henrique, que estivera inteiramente absorvido por essa cena extraordinária, procurou seus companheiros e não os encontrou. Estava só. Com certeza os que o haviam trazido tinham descido para tomar parte no barulho. Resolveu então fugir, quando encontraria melhor ocasião. Desceu sorrateiramente da árvore e pisou o chão coberto de folhas úmidas. Essa parte da floresta era muito sombria, pois nela o sol raramente entrava. Ele foi andando passo a passo, um pouco nervoso, um tanto ressabiado. De vez em quando olhava para trás e espiava o juiz, que continuava a devorar as frutas, auxiliado pelos companheiros e pelo advogado de acusação, que voltara com certeza a convite do juiz. De repente, pã! Um caroço de jataí na cabeça de um macaco que ficara para trás. O bichinho coçava a parte atacada e lambia o pão de ló de mico. Henrique deu mais alguns passos, todo esperançoso. Quando já estava longe da árvore gigante, certo de que estava livre, sentiu um rabo escuro e peludo enrolar-se na sua perna. Era o Perna Quebrada, que o havia trazido para assistir ao júri. Henrique tentou resistir e correr, procurando desenlear-se da cauda peluda. Conseguiu desenrolar o rabo preto e dar mais uns passos, qual outros rabos peludos apareceram por todos os lados, e ele foi envolvido num instante pela macacada alvoroçada. Ele percebeu que se resistisse mais, apanharia com cipó, como vira fazerem aos 4 condenados. Então resolveu acompanhar docemente o Perna Quebrada. Assim, voltou para a caverna de Simão. Ainda olhou para trás e viu o juiz atirando cascas de frutas nos que estavam atrasados. Recebeu também um caroço de pão de ló de mico, bem no meio da cabeça. Henrique sentiu uma dorzinha e quis voltar para jogar um caroço no juiz, mas os companheiros puxaram-no para diante. Sentiu-se desanimar dessa vez. Como poderia fugir, vigiado por toda a bicharada? Quando veria Eduardo novamente? Simão esperava-o com um jantar preparado. Nesse dia havia ovos de sabiá com fatias de pão. Henrique dilatou os olhos de espanto. Onde é que você arranjou este pão? Foi você que fez? Com o quê? Simão achou graça e respondeu: este pão é tirado de uma árvore chamada fruta-pão. É uma planta nativa das ilhas do Pacífico. Henrique comeu mais um pedaço, cheio de admiração. Então o senhor esteve lá nessas ilhas? Estive há muitos anos. Consegui transplantar um pé de fruta-pão aqui na ilha. Infelizmente, só uma planta. Não me chame de senhor. Henrique quase não acreditava no que ouvia. Perguntou:
E como é que se prepara, Simão? É só colher e comer? Põe-se a fruta no forno e em poucos instantes ela fica como pão. Coma mais um pedaço. Henrique ficou pensando que Simão era meio mágico. Tiveram como sobremesa mel de abelhas e mangas deliciosas. Henrique contou então o espetáculo a que assistira. Simão sorriu e disse que no fundo das florestas acontecem coisas extraordinárias. Tão extraordinárias que os homens das cidades nem podem imaginar. E que certamente ele iria presenciar outras coisas estupendas e dignas de admiração. Fim do capítulo 9.